Saudação de paz, pastor Josué Shalom Adonai. Quem vos fala é o pastor, pelo precedente que o Espírito Santo de Deus sabe de estar me expressando em minha fala, na vossa vida em Cristo Jesus, nesta noite de sábado, na vossa vida. Quero agradecer os ouvintes, as ovelhas, os cooperadores, as pessoas que têm me apoiado aqui no meu canal do Instagram, nesta noite de sábado. Também quero deixar minha gratidão eterna por graciosa e viva e santa oportunidade, agraciar e agradecer o Santo de Israel, por gloriosa e viva oportunidade viável que Ele me dá de estar aqui nesse meu canal do Instagram, nesta noite, fazendo mais uma live para edificação de muitos, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Eu acabei de encerrar uma live lá no meu canal do YouTube. Acabei de encerrar uma live no meu canal do YouTube falando como funcionava o tempo do Juízes. Eu encerrei uma live agora, tem uns 7 minutinhos que eu encerrei lá no meu canal do YouTube. Se você não se inscreveu no meu canal, se inscreva. É só colocar @Pastor Josué Teologia, que vai aparecer a minha capa, a minha foto, né? E você aperta, você se inscreve, depois você aperta no sininho das notificações para você receber todo o conteúdo que o canal tem para te oferecer para a glória do Deus vivo. Estou aqui nesta noite para fazer mais uma live a respeito de Noé. O tema o tema desta live é simplesmente Noé, estudo bíblico. O estudo bíblico sobre Noé, que eu vou estar falando aqui, explicando. Toda segunda-feira eu faço uma live aqui no meu Instagram com o tema Noé, que eu estou contando a história de Noé completa, da Arca da Aliança, né, da arca que Deus mandou ele construir, simplesmente, que é onde veio o dilúvio e destruiu toda a terra. Então eu estou falando aqui para que os irmãos possam entender. Na segunda-feira a minha live começa entre as 14 ou entre as 16 horas da tarde. A minha live acontece aqui no Instagram. Lá no meu Facebook a live acontece toda terça-feira às 16 horas em ponto. E toda quinta-feira à noite eu estou lá no meu canal do YouTube às 19 horas fazendo lives para abençoar a vossa vida em Cristo Jesus. Amém? Então eu já quero entrar aqui no conteúdo a respeito da live desta noite. Eu quero falar um pouquinho sobre a live que eu estou fazendo e vou fazer essa noite para a vossa vida. Vamos falar um pouquinho sobre idades de Noé e comprovações bíblicas, né? Ou dentro da Bíblia Sagrada, uma comprovação dentro das Escrituras. 950 anos. Vamos descendo para que nós podemos entender. Longevidade de Noé. De acordo com o texto bíblico, Noé teria vivido 950 anos, ponto. Tinha 500 anos quando gerou a Sem, Cã e Jafé, ponto. Com a idade de 600 anos, enfrentou o dilúvio e ainda viveu mais 3 séculos, viveu mais 3 séculos, 3 séculos e meio, e o que significa que poderia ter o que significa que poderia ter falecido já nos dias de Abraão, já na décima geração dos seus descendentes, ponto. Gênesis capítulo 9, versículo 28, depois do dilúvio, Noé viveu mais 350
anos. Então, podemos entender que Noé, ele viveu bastante. Não tanto como Matusalém, como eu trouxe a minha live anterior dessa aqui, que foi na segunda-feira retrasada, né? Então, vamos tirar nossa conclusão entre o versículo da Bíblia Sagrada, Gênesis capítulo 9, e o versículo 28, que dá base ao texto que nós lemos a respeito, que fala assim: para a glória do Senhor Jesus Cristo. No 28. E viveu Noé, depois do dilúvio, 350 anos. Ponto, olha aí. A Bíblia está comprovando isso. Gênesis capítulo 9 e o versículo 28, que dá uma comprovação arqueológica, até mesmo, né, dá uma comprovação bíblica e uma comprovação das Escrituras que Noé viveu. 350 anos Noé viveu de vida. Se nós descer mais um pouquinho, no versículo 29, Gênesis capítulo 9, versículo 29, fala bem assim: e foram todos os dias de Noé 950 anos, e morreu, Então nós podemos ver que Noé viveu 950 anos. Noé foi o segundo homem mais viver da Bíblia. Entre o Velho Testamento, o homem que mais viveu, o segundo, o primeiro foi Matusalém. Que como Matusalém, ninguém viveu como Matusalém. Então você pode ver que dentro das Escrituras existe notoriamente o texto comprovando a idade dele, né? E comprovando o ciclo da idade simplesmente deste homem que viveu tanto tempo, que é Noé, entre as Escrituras sagradas. Então, eu te dei para você o texto, então o que está sendo citado aqui realmente comprova para que nós podemos ter o intento e o entendimento, para que nós podemos entender o que aconteceu nos tempos de Noé entre as Escrituras sagradas. Vamos descer um pouco abaixo para que nós podemos entender essa questão. Porque Noé, ele viveu toda essa temporada, ainda viveu, né, já na 10ª geração dos seus descendentes, né? Poderia ter falecido já nos dias de Abraão. Ele poderia ter falecido nos dias de Abraão, Noé, mas viveu porventura uma descendência, né? Viveu já na descendência, na geração dos seus descendentes, qual chegou ali perto ali. Então Noé, ele viveu 3 séculos e meio. Noé viveu 3 séculos e meio de vivência, quase chegando ali perto de Abraão, né? De Abraâmico, quase chegando em Gênesis capítulo 12, porque a partir de Gênesis capítulo 12 que fala sobre Abraão, Abraão, que dá a introdução. Então Noé, ele foi o segundo homem da Bíblia mais viver. Teve 3 filhos, como eu já contei a história aqui, dos 3, na geração. Descendo abaixo, viveu, né? Depois do dilúvio, viveu mais 350 anos. Noé viveu depois que o dilúvio passou. Deus acrescentou 350 anos de vida para Noé. Então Noé viveu demais, né? Ao total, Noé viveu aí, né? Como eu li para vocês aqui, que é Gênesis capítulo 9 e o versículo 28, que eu acabei de ler: e viveu Noé, depois do dilúvio, 350 anos e ponto. 350 anos Noé viveu. Aí no versículo 29, já fala: e foram todos os dias de Noé 950 anos, e morreu. Quer dizer, ele morreu com 950 anos de idade. Será como viveu? Viveu muito, né? Viveu muito mesmo ali entre as Escrituras sagradas. Então eu deixo comprovado na Bíblia para que você possa ter o entendimento.
Agora vamos descendo aqui para que nós podemos ter outro entendimento. Né? Nascido em 2948 acerca na Mesopolitana, né? Uma cidade Mesopolitânia, no monte, agora é o monte, onde a arca de Noé travou, depois que as águas se migraram do dilúvio. Né? Vamos lá, cerca, no monte Ararat, o monte Ararat, né? Veneração de todas as religiões abraâmicas. Então, você pode ver. Né? Aí vamos descer. Monte Ararat, na tradição judaica, cristão, estava associado com as montanhas do Ararat, aonde, segundo o livro de Gênesis, a arca de Noé estaria suposta localização, ponto, também despertando um papel significativo no nacionalismo e retetismo, no retetismo ramérico, ponto, Monte Ararat, visto de Quilut, Virep ou Armênica, ou melhor dizendo, Armênica, ponto. Gênesis capítulo 8, versículo 3, versículo 4, Nova Bíblia Viva Português, NBV-P. As águas começaram a baixar, gradualmente sobre a terra, ponto, passando 150 dias, as águas tinham diminuído, e no 17º dia do sétimo mês, a embarcação tocou no alto das montanhas de Ararat. Então você pode ver que aqui, biblicamente falando, nós temos uma introdução para que nós podemos aprender. Vamos aprender a Bíblia Sagrada e este monte. Por que este monte é tão famoso? Por causa da arca de Noé, que quando o dilúvio diminuiu. Eu já vi pessoas pregando sobre o dilúvio e falando bem assim, porque o dilúvio, eles migraram a água depois dos 48 dias, depois dos 40 dias e 40 noites, não chegou a 150 dias. Biblicamente não, isso é uma falácia, uma mentira, porque as águas do dilúvio, ela foi migrar depois de 150 dias, que Deus cessou e fechou as portas e fechou a janela do céu, para que não possa derramar mais água sobre a face da terra. Migrou, parou e estacionou simplesmente. Se você pegar o livro de Gênesis, e se você for lá em Gênesis, capítulo 8, e o versículo 7, o título fala bem assim, aí na sua Bíblia, pode estar mudado o título, mas a falar de forma diferenciada, mas é a mesma palavra, não muda nada. Gênesis capítulo 8, e o versículo 7, o título fala bem assim, Noé solta um corvo e depois uma pomba. Por que Noé faz isso? Gênesis capítulo 8, e o versículo 7. Porque Noé, ele solta para ver se as águas do dilúvio tinham diminuído. E se porventura a pomba que ele soltou branca voltasse com um galho no seu bico, trouxesse para ele, ele ia pensar e imaginar o quê? Que as águas tinham migrado entre a terra e que Deus tinha cessado as águas entre os montes e entre a terra tinha migrado. Simplesmente ele soltou e não veio nada diante dele quando ele solta. Então só vai vir depois da terceira vez que ele solta. Aí vem simplesmente, né, depois de uns três vezes
né, conhecido como uns 600, de acordo com ano 600, no mês primeiro dia do mês, as águas cessaram sobre a terra. Então Noé, as águas secaram de sobre a terra, e Noé tirou e cobriu a arca e olhou, eis que a face da terra estava enxuta, quer dizer, estava chuta, ou melhor dizendo, seca, lugar para pisar seco. Enxuto é seco, que é seco para pisar. Então, se você pegar o livro de Gênesis, capítulo 8, versículo 7, versículo 8, versículo 9, versículo 10, versículo 11, versículo 12, versículo 13 e versículo 14, você vai entender que as águas do dilúvio começam a diminuir por aí. Entre esses versículos, ela começa a diminuir. Na verdade, ela vai diminuir lá para o versículo 12, 13, 14, porque no versículo 15, o título já muda. Já fala assim, Noé e a sua família sai da arca, quer dizer, já não tem água mais migrando a terra ou enchendo a terra. Entre este período nefável, nós podemos entender que a arca do Senhor foi parada no monte, como eu acabei de ler. Eu vou ler mais uma vez para que você venha ter o entendimento certo. E o monte Ararat, na tradição judaica cristã, estava associado com as montanhas de Ararat, aonde, segundo o livro de Gênesis, a arca de Noé a arca de Noé estaria supostamente localizada também, despertando um papel significado no nacionalismo e retemitismo armênico. Montanha Ararat, vista de Quilom, Virip e Armênica, ou melhor dizendo, Armaniar, né? Que é um nome com esse Armenia, ponto. Aonde esse monte foi aonde a arca do Senhor parou. Ela foi estacionada nesse monte, que o nome do monte comum para você aprender é Montanhas do Ararat, que é a montanha muito alta. Ela tem duas montanhas divididas, uma montanha aqui, outra aqui. A arca ficou bem no meio da montanha, e ficando no meio da montanha, então as águas migrou e ela se encaixou, e é localizada, sua localização neste monte, aonde Noé, né, teve a honra de ser. Descendo o texto, Gênesis capítulo 8, versículo 3, ponto traço no 4, né, que é no versículo 4. Vamos ler? Gênesis capítulo 8, versículo, por caridade divina, Gênesis capítulo 8 e versículo 3. Olha só o que diz a Bíblia. Vamos prestar atenção. Olha só o que diz. Versículo 3. E as águas tornaram